Fala pessoal, e aí, beleza? O Nefi está na área. Depois da nossa pausa das férias de final de ano, o Nefi está de volta com muito gás, com muita energia. Esse descanso foi muito importante para todos nós, mas agora nós estamos com força total nas nossas atividades. Então, se você ainda não acompanha o nosso trabalho, por favor, segue a gente lá no Instagram, @NefiEstudos. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. E agora nós estamos no Spotify. Então é só você digitar Nefi, você terá acesso também aos nossos encontros por áudio também, tá bom, galera? E retomando as nossas atividades, hoje nós temos um convidado muito especial para falar de um tema que eu penso que desde o início do ano está muito em voga nas mídias sociais, na imprensa, que é os Estados Unidos, principalmente a eleição do Trump e as primeiras medidas do Trump. E a fé cristã, ela tem influência no contexto político norte-americano? Para falar sobre isso conosco, nós estamos recebendo aqui com muita alegria o doutor e professor de Relações Internacionais, João Estevam, para falar conosco sobre a fé cristã no contexto contemporâneo dos Estados Unidos. João, seja bem-vindo ao Nefi. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, meu irmão. Muito obrigado, Lincoln. Obrigado a todo mundo que está assistindo aqui a gente, tanto o pessoal que está aqui presencialmente, né, na sala virtual, quanto também todo mundo que vai ouvir a gente. Espero que todos sejam muito bem edificados. Nós que agradecemos, é uma alegria imensa e tenho certeza que nós iremos aprender muito nessa noite com você sobre esse assunto tão importante, tão relevante. E eu já quero passar a palavra para você falar para nós um pouco mais sobre esse assunto. Muito bem. Para poder facilitar um pouco a gente aqui, né, que vai ter muita coisa que vai ser falada, muitos pontos a serem falados, eu vou só compartilhar aqui a minha tela, tá? Aliás, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar a apresentação, sempre gosto da apresentação no Canva, né? Eu vou baixar aqui para poder ficar melhor, eu conseguir ver vocês também ao mesmo tempo que eu me vejo e vejo a apresentação, tá? Ela é mais a título de curiosidade para vocês terem uma noção dos vários nomes que eu vou citar, tá? Vou compartilhar aqui, rapidão. Só um minutinho. Aqui, pronto. Perfeito. Dá para ver já, né? Ótimo, perfeito. Bom, então, né, como o Lincoln já apresentou aqui, né, a ideia é a gente falar um pouco sobre esse tema, que como também ele já acabou de falar, é tão importante, né, no contexto norte-americano, não somente agora, claro, né, mas principalmente nos últimos anos. A gente tem visto vários elementos ligando a política norte-americana, as relações internacionais também norte-americanas, com o contexto da fé cristã. Claro que a gente pode falar dessa questão a partir de diversas abordagens. A gente pode falar o que é que pensa cada denominação, né? O que é que pensa cada... A gente pode analisar quais são os principais grupos influentes, pode falar de várias questões também, de quais são as diferentes vertentes, né? Dentro daquilo que a gente pode chamar de conservadorismo cristão norte-americano. Enfim, a gente pode falar de muita coisa aqui, né? Mas eu acho que o principal que a gente pode falar, uma questão interessante, aliás, que a gente pode falar, e é a ideia aqui da nossa discussão, é tratar de uma perspectiva mais histórica, né? A gente, quando vê esse panorama atual da relação entre fé cristã, entre grupos cristãos, melhor dizendo, com o trumpismo, a gente fica meio, de onde que veio isso, né? Isso surgiu do nada? O que aconteceu? Como é que a gente chegou até aqui, né? Melhor dizendo. E aí fica, né, a grande pergunta. A ideia, então, é a gente conseguir responder algumas perguntas, claro que nunca de forma exaustiva, né? Mas tentar lançar algumas luzes aí sobre alguns pontos importantes
eu sempre gosto muito de falar de um tema atual, reportando as questões históricas, né? Apontando as questões de cunho histórico, assim, como que a gente veio parar até aqui. Eu acho que isso é bem importante. Então, como é que a gente pode analisar isso, né? Isso que a gente chama de, né, relação entre fé cristã com a atual política do presidente Trump. Eu acho que a melhor forma de a gente abordar historicamente esse tema é a gente tentando identificar qual que é a relação entre a fé cristã, ou, se quiser também chamar dos grupos protestantes, com o conservadorismo político, que é a partir dessa relação que você tem uma expressão política importante por parte dos evangélicos, tá? Então, é bom a gente já começar a partir dessa ideia. Mas antes, né, como tudo tem um antes, né, a gente precisa falar de alguns pontos importantes, que é todo o contexto da fé, da relação entre fé cristã e conservadorismo no século XX. Quando que isso começou, né? Então, para início de conversa, né, vale a pena a gente entender como é que estavam os protestantes, né, a relação deles com a política, lá no começo do século XX, lá, né, entre a primeira e a segunda metade do século XX, como é que estava essa relação? Por incrível que pareça, né, parece estranho a gente falar isso hoje, mas nos Estados Unidos não tinha tanta. A gente teve um processo de afastamento relativamente grande dos grupos evangélicos, dos grupos protestantes em relação à política, principalmente entre os anos 30 e os anos 70. E tem uma série de fatores que vão explicar isso. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que um dos fatores centrais são uma série de derrotas legislativas que os cristãos, né, os protestantes, eles vão passar. A principal delas talvez seja o fim da lei seca, né, em 33. Para quem não se lembra, os Estados Unidos tem havia uma lei seca que proibia, né, a comercialização de bebidas alcoólicas. Quem interessa em filme, né, o filme acho que é Os Intocáveis, se eu não me engano, tem bastante nessa relação, né, é um filme de ficção policial, mas que aborda essa relação com Al Capone, esse tipo de coisa. Então, cai a lei seca, né, e aí os evangélicos, eles sentem esse baque. Ao mesmo tempo, a gente vai ter um outro elemento, né, dois elementos, aliás, já começa, aliás, uma certa visão negativa da política, aquela coisa de política um terreno imoral, não devemos nos relacionar com isso, não é legal a gente ficar tendo muita relação com políticos. Havia essa visão, né, entre a primeira metade do século XX e a segunda metade, até os anos 70, 60 e 70. E outra coisa também interessante, né, houve uma cisão, tanto no início do século XX, quanto também depois, ao longo da década de 50 e 60, entre os evangélicos nos Estados Unidos. A primeira cisão vai entre aqueles que são mais liberais, que é uma visão mais liberal da Bíblia, né, e aqueles que continuam com uma visão mais conservadora, mais ortodoxa, a gente pode dizer, das Escrituras. Eu vou utilizar o nome aqui, e eu, né, me desculpe por qualquer questão, mas eu acho que é um nome que é uma categoria, né, que a gente pode analisar, pode discutir também se é válido ou não, mas um dos nomes que eu acho que a gente pode utilizar para esses conservadores, né, para esses cristãos mais conservadores, é o nome de fundamentalista, tá? Eu sei que é um nome que é muito polêmico, mas só a título didático. Então, vai se ter já uma divisão entre aqueles que são fundamentalistas e aqueles que têm uma percepção mais liberal das escrituras já no início do século XX. Ao longo da década de 50 e 60, uma outra série de acontecimentos vai fazer com que haja uma outra cisão aí entre aqueles que são mais conservadores ou fundamentalistas e um novo movimento que nasce na década de 50, principalmente depois de 54, com a inauguração do movimento dos direitos civis, depois da decisão da Suprema Corte norte-americana de proibir a segregação racial nas escolas, que é uma série de líderes cristãos progressistas, certo? Isso vai se desenvolver ao longo dos anos 50, principalmente nos anos 60, e aí a gente tem uma das figuras mais importantes até hoje desse movimento, que é o Martin Luther King Jr., né? Ele vai ser uma dessas lideranças que vai romper com com esses conservadores que eram muito contrários a essa visão, a essa participação de líderes cristãos, de pastores, né, reverendos cristãos, nesse movimento.
Tá? Ao mesmo tempo, também é importante lembrar, havia vários segmentos desse fundamentalismo cristão que eram favoráveis à segregação racial, né, principalmente no sul dos Estados Unidos. Isso faz com que, então, eles acabem se afastando ainda mais, se auto-isolando ainda mais para preservar as possibilidades de manter aquele chamado estilo de vida do sul, né, ou seja, da segregação, mesmo com todas as mudanças que vão se dar em 54 em diante, certo? Então, aí a gente tem um processo de afastamento, de relativo afastamento dos cristãos fundamentalistas em relação à política institucional. Entretanto, já nos anos 60, entre os anos 50 e 60, se vê que é necessário, que não é impossível mais se manter aquele esquema de afastamento total da política. Né? Em primeiro lugar, os cristãos protestantes se formam enquanto um grupo político e social importante, uma força social importante na sociedade norte-americana, principalmente nos anos 60. A gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas, além disso, né, começa-se a se ver que, olha, não dá para se afastar totalmente, a gente tem que manter algum grau de contato com essa política. E aí surge uma série de questões. Mas, vamos fazer uma pausa aqui, né, uma pausa nessa parte dos cristãos, desse cristianismo protestante com a política. E vamos, nesse mesmo paralelo, falar de uma outra vertente, né, da política norte-americana, da sociedade norte-americana. Que paralelo é esse? Né? Vamos deixar os cristãos, o cristianismo ali, né, os protestantes, na década de 60. E vamos agora, paralelamente, verificar outro grupo. Que grupo é esse? É o que a gente pode chamar de conservadorismo moderno, nos Estados Unidos, claro. Né? Claro que não vale a pena a gente falar aqui sobre a tradição conservadora, né? Ela já é muito antiga, já remonta desde o final do século XVIII, com Edmund Burke, vai continuar se desenvolvendo ao longo do século XIX, tanto na Inglaterra, na Europa continental, quanto também nos Estados Unidos. Tem um solo muito fértil nos Estados Unidos, aliás, e vai depois continuar ao longo do século XX. Só que existe uma transformação na direita conservadora dos Estados Unidos nos anos 50, e que é muito importante, que vai ter um papel fundamental nessa base cristã, nessa relação, né, entre os cristãos com a política. Qual que é essa mudança? E aí a gente tem que ir um pouquinho mais para trás também, assim como a gente teve que ir para trás na década de 30 com os cristãos, aqui também a gente tem que ir um pouco mais para trás, na década de 30 com os conservadores. Por quê? Não sei quantos lembram aqui das aulas de história do ensino médio, né, ou de terem lido em algum momento. Nos anos 30, a gente vai ter uma questão política muito importante, um fato político muito importante nos Estados Unidos, mais especificamente a partir de 33, com a ascensão do Franklin Roosevelt na presidência norte-americana, que é a criação do New Deal. Tá? O New Deal, ele é inicialmente um plano econômico, sim, para reerguer a economia norte-americana após a crise de 29, mas mais do que isso, ele é, como o próprio nome diz, né, um novo contrato social, praticamente. Ou seja, uma nova forma de organizar o sistema político norte-americano. Que contornos são esses? Você vai ter um maior progressismo econômico e social, né, um Estado mais atuante do ponto de vista social, que tem maior capacidade de ajudar, ou seja, praticamente a montagem daquilo que a gente chama de um estado de bem-estar social nos Estados Unidos, né, uma versão meio social-democrata, enfim, né, mais progressista, certo? E isso já vai atiçar, desde o início, muitos grupos políticos nos Estados Unidos. Dentre eles, e aí começa-se a tentar se organizar uma rejeição a essa, já, né, nos anos 30 e 40, a esse modelo econômico norte-americano. Claro que a Segunda Guerra dá uma confusão, né, nessa forma de organização da direita, mas, passada a Segunda Guerra Mundial, se tem a necessidade de reagir, então, a esse modelo econômico e político. E mais do que isso, né, o que é que inflama os conservadores? Eles tinham uma aposta de que, se um republicano conseguisse alcançar a presidência, a gente consegue retornar aquilo que é antes. Lembrando que, em matéria de política econômica, política interna, né, os conservadores são altamente descentralizados politicamente e não gostam de atuação estatal, né, vamos dizer assim de maneira bem simples, claro, são refratários a qualquer tipo de aumento da atuação do Estado na sociedade e na economia. São defensores de valores, né, de tradições,
principalmente ligados ao cristianismo ocidental e valores morais bem detalhados, né, ligados à tradição judaico-cristã. E, além disso, inicialmente são refratários ao envolvimento maior dos Estados Unidos em outros países. Ou seja, eles têm uma política externa relativamente isolacionista. Tá? Isso até a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, essas coisas acabam se modificando, né, principalmente na questão da política externa, mas aí tem uma questão. Eles tinham a esperança de que um governo republicano poderia levar a uma volta ao status quo ante, mas isso não acontece. A gente tem a eleição de Dwight Eisenhower, né, na década de 50 até 61, e continua, né, o Partido Republicano continua abraçado com o New Deal. E aí os conservadores pensam, não, agora a gente tem que se organizar, porque não dá para ficar como está. Nessa organização vai ter 3 grupos que vão tentar se fundir, se cooperar, embora sejam grupos que naturalmente têm uma grande tensão entre eles, particularmente entre os 2 primeiros. O primeiro grupo é aquilo que a gente pode chamar do grupo de um liberalismo econômico, ou, se não querem chamar, um grupo libertário, né, um libertarianismo, melhor dizendo, muito vinculado à ideia de autores, de economistas liberais, inclusive da escola austríaca, que migraram para os Estados Unidos, como o Ludwig von Mises, como o Friedrich von Hayek, autores que vão que vão querer nessa volta, ou se não a volta, mas que vão pressionar por um menor envolvimento do Estado na economia. Por outro lado, tradicionalistas, a gente pode chamar assim, esse conservadorismo social, como eles é chamado, essa galera que entende que conservadorismo tem que, aliás, os Estados Unidos tem que se manter nos moldes de uma tradição ocidental e tem que se manter nesses moldes, ao contrário das vertentes tanto do comunismo quanto também de outras vertentes mais libertinas, né? Então tem que se manter naqueles valores tradicionais de família, conservadores, né, que a gente está acostumado a pensar, ocidentais, e o anticomunismo, tá? Então, esses 3 grupos extremamente diversificados, extremamente complexos, tensos entre eles decidem se juntar para organizar uma resistência a esse avanço do New Deal, né? Essa crítica também ao Partido Republicano. É bom também dizer desde já o seguinte, tá? Porque isso vai aparecer depois. Aqui, inicialmente, esses conservadores, a gente pode chamar de conservadores moderados. Por quê? Porque eles são os contrários, ainda que a relação deles seja em alguns cantos ambígua, né, mas eles são contrários a uma outra vertente de conservadorismo norte-americano, que é extremamente inflamada no seu discurso, tá? E, além disso, é uma vertente política que é conspiracionista, né? Vai ser aquela direita conservadora que acha que tem comunista até debaixo da cama, né? Que basicamente o Estado norte-americano está infestado de comunista. Isso leva, inclusive, a uma ação política do macartismo, né? Tem esse extremo, né? Mas ainda tem aquela piada, né? Na sopa. Tem um comunista aqui na minha sopa, né? O que esses caras diziam. Mas, além disso, a gente também tem um forte conspiracionismo nessa ideia de que o governo norte-americano está infestado de comunistas. A gente consegue ver isso, inclusive, no macartismo, né? O Joseph McCarthy foi um senador norte-americano que fez essa caça às bruxas, né, contra os que seriam supostamente comunistas, seja verdadeiro ou não, e tinha muita delação falsa, né? Muito falsos comunistas, por exemplo. E, além disso, também tem um forte teor antissemita. Tá? Lembrando que a extrema-direita, na década de 50, é influenciada, dentre outras coisas, também pelo Partido Nazista. A gente vai ter um Partido Nazista americano criado em 59, por exemplo. Esses caras vão dizer, não, a gente não é eles, tá? É outra coisa. Mas é criado nessa extrema-direita conservadora algumas organizações que vão ter um papel proeminente na definição do conservadorismo, que vai depois se unir a esse conservadorismo moderado, como, por exemplo, a John Birch Society, e outra também que é o Libertarian Lobby, né, ou seja, o lobby libertário norte-americano. Essas 2 organizações, elas vão depois se unir
aos moderados, tá? Mas, por enquanto, nos anos 50 tem um certo rechaço em relação a isso. Uma coisa também que eu acabei não falando, né? Se alguém quiser, não sei se como é que é aqui no NEF, mas se alguém quiser me interromper, quiser falar, tiver alguma dúvida, está aqui à disposição também. Né? Mas vamos lá. Então, beleza, é assim que está nos anos 50, né? Chega os anos 60 e algumas coisas mudam na sociedade norte-americana. O que é que muda? A gente tem uma espécie de, o que alguns vão chamar de revolução cultural na sociedade norte-americana nos anos 60, tá? Tem vários nomes, né? Revolução cultural, revolução social, enfim, né? O fato é que entre o final dos anos 50 e principalmente entre os anos 60 e até mesmo até a primeira metade dos anos 70, nesse longo período, a gente vai ter uma série de movimentos políticos de esquerda, né, progressistas, que vão ter uma série também diferentes conotações, diferentes objetivos. A gente vai ver, então, por exemplo, uma explosão, né, um grande crescimento do movimento dos direitos civis, que começa inicialmente no Sul e depois se amplia para várias partes do país. Talvez o momento mais emblemático disso é a passeata, né, a marcha para Washington, né, que tem o famoso discurso do Luther King, né, I Have a Dream. A gente vai ter também uma série de pessoas também, essa caravanas também, né, uma série de estudantes, né, que vão se colocar contrários também à segregação. Isso já nos anos 50, mais na verdade, mas nos anos 60 continua também um apoio estudantil aos movimentos, ao movimento de direito à população negra norte-americana. Também nos anos 60, a gente vai ter o movimento hippie, né, contracultural. Dentro desse movimento hippie, né, e contracultural de modo geral, tem toda uma questão da forma da sexualidade, o modelo de família, uso de drogas também, entorpecentes, e mais do que isso também a gente vai ter uma outra agenda, que é uma agenda fortemente contra a guerra do Vietnã e contra a política externa norte-americana, né? Paralelamente a isso, a gente vai ter outros movimentos políticos que vão que vão começar no final dos anos 60 e depois vão se continuar até a primeira metade dos anos 70, né? Uma extensão depois de 64, né? Do movimento, daquele movimento antirracista nos Estados Unidos, com a formação, se não me engano, 67, 68, dos Partidos Panteras Negras, né, que radicaliza o movimento antirracista nos Estados Unidos. A gente tem vários confrontos em universidades norte-americanas, a gente tem também vários confrontos com empresas também, ou seja, a gente tem toda uma desorganização, aliás, uma reorganização social nos Estados Unidos. E o que também é muito importante para aqui, tá? Nos anos 60 e 70, particularmente na década de 70, a gente vai ter uma forte pressão de movimentos feministas e também de movimentos do que antes era chamado de movimento gay, né? E depois vai ser atualizado com o nome de LGBT. Mas na época era chamado de movimento gay, apenas. O que é que isso vai causar? Né? Por que é que isso aqui é importante? Porque nesse momento a direita, os conservadores passam a dizer, opa, a gente tem que se unir não só para pressionar o governo, a gente tem que se unir para conseguir ter um presidente nos Estados Unidos, um candidato na presidência norte-americana que se identifique com nossos valores. Aqui já se coloca geralmente a data de 64, que é quando você tem a campanha eleitoral, né, de 64, que se tem um marco da construção do que a gente chama de nova direita, né, a New Right, em torno da candidatura de um senador do Arizona, também contrário, inclusive, ao Civil Rights Act, né, o Ato dos Direitos Civis de 64, favorável, né, aquele processo de segregação, até também, que é o Barry Goldwater, tá? Quem que vai se unir na candidatura do Barry Goldwater? Apenas aquela direita conservadora moderada? Não. Os conspiracionistas e os antissemitas também vão apoiar o Goldwater, né, numa certa aliança política que vai se formar. Só que não dá certo, tá? O Goldwater ele perde para o Lyndon Johnson, lembrando que, né, que eles queriam, na verdade, ter um candidato antes das eleições de 60, não dá certo porque enfim, né, a gente vai ter todo o processo político que vai levar ao Kennedy ao Kennedy na presidência, e aí, em 65, né, ascende a presidência acho que 64 ou 65, não estou agora, mas acho que é 65,
ascendia à presidência o Lyndon Johnson, tá? Depois da morte do Kennedy, que é um democrata, tá? Aqui, nesse caso, é bom lembrar, aqui os conservadores já eram uma maioria no Partido Republicano. A gente falou agora há pouco que os conservadores, eles criticavam o Partido Republicano, certo? Agora eles são maioria, eles conseguem se organizar e conseguem ter uma presença fortíssima no Partido Republicano. Por isso conseguem colocar e conseguem, né, encampar a candidatura aí do Barry Goldwater. Não dá certo, né? Lyndon Johnson é eleito. Claro que aí também, com todo o movimento dos direitos civis, né, nos Estados Unidos, pelos democratas, isso gera efeitos históricos até os dias de hoje, né? O Sul não se contenta. É bom lembrar, tá? Cristãos, sulistas também votavam em democratas. A gente vê o mapa eleitoral hoje norte-americano e pensa que sempre foi assim. Não, tá? Eles votavam também em democratas. A questão é que a gente vai ter uma mudança significativa a partir do movimento de direitos civis. Os democratas conseguem um amplo apoio da população negra e progressista, mas perde o Sul, né? Até hoje, praticamente. Então, a gente vai ter essa reconfiguração do mapa político norte-americano. Por outro lado, a partir dessa candidatura surge, então, que eu falei da New Right. Qual que é a ideia do New Right aqui? O que é que eles vão propor? Qual que é a crítica? Qual que é a ideia deles? Não é apenas aquela crítica ao New Deal, é também uma crítica aos valores que aqueles movimentos que eu acabei de falar, contraculturais, feministas, gays, né, LGBT, eles vão colocar na agenda política norte-americana. Então, aqui tem um forte ênfase na questão da sexualidade, na defesa contra o aborto e também na questão da família tradicional, né, como sendo o modelo de família, certo? Aqui tem essa ideia. Além de outros pontos também, né, na política externa, também tem a questão também do ponto de posse de armas, mas o fato é que esse começa a se ter uma visão fortemente voltada para essa questão para esse tema dos valores, a gente pode colocar assim, certo? Aqui começa, então, esse turning point da direita norte-americana. O que é que isso tem a ver com o cristianismo, né? Porque parece que a gente foi para outro movimento aqui, não tem nada a ver com o que a gente estava falando. Tem tudo a ver. Porque é a partir dessa New Right, dessa direita norte-americana, que os cristãos passam a ter uma expressão política significativa. E conseguem, inclusive, colocar na presidência um republicano, né? Não tanto o Nixon, nos anos 60, 70, né? Mas principalmente o Reagan, nos anos 80. Vai chegar até aí, tá? Mas é aqui que começa, então, essa aliança sólida entre o conservadorismo moderno dos Estados Unidos e a direita cristã. Como é que isso aparece, né? É muito engraçado também, mais uma surpresa. A gente pensa que os conservadores norte-americanos, os conservadores cristãos, né, os fundamentalistas cristãos já começam apoiando um cara republicano, né? Vamos para a guerra cultural? Não. O primeiro cara que eles apoiam em massa, os cristãos, do que a gente chama de direita cristã, é bom lembrar isso aqui interessante também, né? Quando se começa a se desenvolver essa relação dos cristãos, os fundamentalistas, e depois também os carismáticos, com a política, nasce aquilo que a gente chama de direita cristã, tá? A Christian Right, nos Estados Unidos, entre os anos 70, meados dos anos 70 e principalmente nos anos 80. Como é que isso vai acontecer? Então, como eu falei, é interessante que essa direita cristã, ela não encampa logo um candidato, né, do Partido Republicano. Pelo contrário, eles votam em peso no Partido Democrata, do Jimmy Carter, que é eleito, inclusive, com grande peso do voto evangélico. Só que o Carter, ele não dá muita bola para os cristãos na agenda dele, política dele. Ele tem uma política externa que é bem atabalhoada também. O governo Carter é bem fraco, né, nesse sentido, de política interna e externa. Na minha opinião, né, posso falar alguma besteira aqui, mas às vezes eu penso que dá para fazer alguns paralelos entre o governo Carter e o governo Biden, né? Mas aí fica aí uma ideia, né? Um insightzinho para estar certo ou errado. O fato é que é um governo bastante fraco, né? O que é que vai acontecer aqui nesse momento, então? Eles vão ver que esse não é o caminho. A gente apoiou um cara que ia ajudar a gente, não ajudou a gente. A nossa ideia, então, é se unir com os republicanos. E aí tem dois
tem um processo muito importante, né, nessa adesão da direita cristã ao conservadorismo republicano, já no final dos anos 70, aliás, que é um artigo do Paul Weyrich. Ele não está aqui na foto, tá? Eu não coloquei foto dele, mas até poderia ter sido importante isso. Mas o Paul Weyrich, que é um conservador daquele tradicionalista, que depois se converte a esse conservadorismo cultural também, tem um pouco disso, ele vai dizer o seguinte, olha, mais do que nunca os cristãos eles estão certos e eles têm que realmente ter uma visão política importante. Ele escreve um artigo num jornal conservador, num periódico conservador, o The Conservative Digest, 79, ele vai dizer, olha, esses caras realmente têm que ir para a política, tem que realmente ter uma expressão política importante, a gente tem que apoiar eles, inclusive, nós conservadores temos que apoiar eles também, porque essa galera está com a gente, e isso principalmente porque a gente tem que defender a família. O ponto principal do artigo dele é esse, a gente tem que defender o modelo de família contra esses caras que estão colocando outro modelo aí. E aí isso abre a porta, então, para uma série, né, para um aperto de mãos, as mãos até é muito pouco aqui, né, para um abraço entre a direita cristã e o conservadorismo político aqui instituído, né, no Partido Republicano, apresentado pelo Partido Republicano. E é tão forte, né, esse crescimento que os evangelhos passam a ter um papel de grande relevância no próprio Partido Republicano também. E não só no Partido Republicano, como na sociedade norte-americana. É nesse momento que são fundados uma série de movimentos políticos, cristãos, aliás, né, teológicos, enfim, termos teológicos eu não quero, né, gerar muito debate aqui, mas movimentos sociais, né, cristãos, vamos colocar assim. A gente vai ter, por exemplo, um de uma grande importância nesse momento, que é o The National Majority, a ideia da maioria moral, né, da representação que os políticos americanos têm que dar a essa maioria moral, que é fundamentalmente cristã, conservadora, né, pró-ocidente, contra esses caras aí da New Left, da nova esquerda norte-americana. Aqui também a gente vê uma articulação, inclusive quem ajuda a fundar essa National Majority é o Paul Weyrich também, isso aqui escreve o artigo, mas mais do que ele vai ser o cofundador, na verdade. O cara que vai apresentar esse nome bem importante é a figura do do Jerry Falwell, esse cara daqui que vai ser um dos nomes principais da Liberty University, né, uma universidade conservadora de grande prestígio até hoje nos Estados Unidos. Para dar um exemplo também da tônica, né, que se tinha de disputa política nesse momento, entre os anos 70 e 80, tem um filme que é meio polêmico, tá? Já digo desde já, mas que ele é muito bom para apresentar esse momento, anos 70 e 80, que é o Larry Flynt, o povo contra Larry Flynt, né? O povo versus Larry Flynt. Em inglês, né? The People versus Larry Flynt. Basicamente, o filme recontar a história de Larry Flynt, que é o cara que vai criar uma revista, a Hustler, né? Enfim, uma revista de cunho erótico. Mas qual que é o ponto aqui? Esse cara vai comprar muita briga com a direita cristã. Ele vai apresentar essa ideia dessa liberdade sexual, da revolução sexual. E ele vai comprar briga com várias lideranças cristãs, dentre elas o próprio o Jerry Falwell. Ele vai colocar um monte de coisa escabrosa do Jerry Falwell nos artigos dele, enfim, né, tem um livro, filme, e também tem na internet também, né, como o caso do Hustler Magazine versus Falwell, mas enfim, é uma curiosidade aí. Tem uma briga, né, cultural nesse momento. Além disso, a gente também tem um outro cara que vai se destacar aqui, que é o James Dobson. Esse daqui, tá aparecendo no meu cursor? Acho que não, né? Tá aparecendo? Ah, tá, perfeito. O James Dobson, que vai fundar uma outra organização dos anos 70, que é a Focus on the Family. Como já disse, vai ter um papel fundamental aqui na defesa da família. E outras também, né, como, por exemplo, a Christian Voice. Além desses caras que vão ter uma audiência muito grande, lembrando também que é nesse momento, nos anos 70, que vai surgir os grandes televangelistas norte-americanos. Aqueles caras que vão conquistar uma audiência muito grande na televisão. Aqueles grandes pregadores na televisão. Querendo ou não, né, não que esse cara esteja necessariamente ligado a isso, né, uma pessoa que transita mais entre um lado e outro,
é o próprio Billy Graham, né? A capacidade de articulação, de mobilização, de amplificação das suas ideias muito grande, né? Começa-se a ter mas aqui é muito mais movimento carismático, embora também esse movimento conservador seja importante. O próprio Jerry Falwell é um cara que aparece muito na televisão também, né? E tem bastante coisa problemática. Falava que a epidemia da AIDS nos anos 80 é por conta de um castigo divino, enfim, né, tem muita coisa nesse bem problemática. E além disso, a gente vai ter uma dada de mãos entre o movimento mais tradicional, né, mais fundamentalista cristão, com uma direita cristã que surge a partir dos movimentos neopentecostais ou carismáticos, tá? Eu sei também que tem uma questão de terminologia aí, que é discutida, não é o interesse aqui agora, né, mas só para fins didáticos, né, falar de um movimento carismático contemporâneo, talvez seja um termo mais ideal, né, não tanto os neopentecostais, mas, enfim, aquilo que vai depois ser a base do pentecostalismo. Então, o que é que está acontecendo nesse momento? Por parte dos tradicionalistas, né, perdão, por parte dos fundamentalistas cristãos, a gente vai ter aquilo que se fala, né, que se chama de reconstrucionismo cristão, calvinista principalmente, a figura do Rushdoony, né, esse teólogo aqui, vai ser bem importante, uma ideia de que os cristãos eles têm que ter um papel atuante na reforma da sociedade, eles têm que reformar a sociedade americana a partir de valores cristãos. E, além disso, a gente vai ter uma outra abordagem. Alguns vão dizer que é praticamente a mesma, né? Enfim, tem uma discussão aí. Mas, a partir disso, a gente vai ter uma ideologia, ou se você quiser chamar de maneira mais específica, uma teologia, né? Que é o chamado dominionismo. O que é o dominionismo? Como já disse, que é o domínio. A ideia de que os cristãos eles não têm que ter um papel passivo na sociedade. Não basta também para os cristãos eles simplesmente terem uma perspectiva, terem uma ação, aliás, de influenciar a sociedade da base para o topo, né? Vamos começar a partir daí. Não. Tem que ter cristãos em altas esferas da sociedade, inclusive na política, para influenciar a sociedade norte-americana. É aí que surgem também, inclusive, com a nova reforma apostólica, né, do Walno, do Lance Walno, e também, né, do Lauren Cunningham, uma teologia, se é que dá para se falar assim, né, uma ideia, a gente pode colocar até uma ideologia, enfim, chamada Mandato das Sete Montanhas, tá? Para quem não está familiarizado com isso, o que é esse Mandato das Sete Montanhas? Ele surge na década de 70, embora comece a ter uma expressão maior nos anos 2000. Basicamente, os cristãos eles têm que ter um papel relevante, e mais do que isso, um papel de liderança nos 7 domínios da sociedade, e aqui americana, no caso, que são a educação, a família, a cultura, né, que envolve artes e entretenimento, os negócios, a política, são vários, né? São 7, se eu me lembro. Né? A política, enfim, tem mais 2 agora que eu não me recordo, mas né, a gente vai ter esses 7 domínios, então, que tem que ser feitos, que tem que ser colocados pela a mídia também, além da cultura, a mídia também é uma outra vertente, tem uma outra 7ª que agora não me vem na mente, né? Mas a política, acho que já falei já, né? Mas que a gente tem, então, essas 7 montanhas, né? Essas 7 esferas da sociedade que os indivíduos, os cristãos, têm que ocupar, não para influenciar diretamente, mas sim para ocupar como cargos de liderança. Tá? Essa é a ideia do dominionismo. Né? Então, o que é que isso tudo vai gerar nos anos 80? A primeira vez que os cristãos se veem, se não plenamente, mas de maneira muito mais contundente, representados por um candidato à presidência, que é eleito, inclusive, que é o Reagan, tá? Ronald Reagan. Vai assumir em 81 e vai deixar a presidência em 89, tá? Sendo, inclusive, reeleito nesses 8 anos de mandato. Falei daquele livro, né, daquele filme, aliás, também é bem interessante porque ele demonstra muito bem essa mudança moral também que tem na sociedade norte-americana. Né, uma forte questão moral, o Reagan dá muito espaço para os cristãos
em escolas, em conselhos de escolas, ele dá espaço, né, ele tem uma agenda política muito baseada na questão da moral, dos costumes, e se reverbera na questão das drogas também, né, na agenda antidrogas, que vai, inclusive, ter um impacto muito forte aqui na América Latina. Isso se dá também no papel de moralização da sociedade norte-americana. Tudo isso, então, vai fazer com que os conservadores, aliados à direita cristã, cheguem no topo. Só que, por aquilo que pareça, é quando chega no topo que a crise vem. Né? Ou seja, quando vem a ascensão, o auge, melhor dizendo, já vem já um certo, não posso dizer um declínio, né, mas uma crise, uma série de tensões que vão se colocar nessa direita cristã e no conservadorismo como um todo. Se alguém tem alguma pergunta até aqui, tá muito rápido, tá muito, né, devagar. A gente vai mandando pergunta, pode mandar também por chat, né? Fique à vontade, tá? Vamos de novo dar aquela pausa, tá? Vamos deixar então os cristãos, a direita cristã já consolidada no seu auge aí, tá? No governo Reagan. O que é que uma coisa importante também, né? Um outro ponto. Embora o Reagan tenha dado uma forte importância para essa agenda moral, ele deu muito mais importância para outros aspectos da economia, né, com a formação do desmantelamento do welfare state, né, do estado de bem-estar social, e uma instalação de um novo modelo de mercado, alguns vão chamar de neoliberalismo, enfim, uma outra vertente econômica, além também de uma política externa mais agressiva com relação à União Soviética, né, querendo não, o governo Reagan que acaba, né, com a Guerra Fria, né? Ou seja, é nele que acaba a Guerra Fria, na verdade. Então, vamos deixar a direita cristã aí no governo Reagan. O que é que vai acontecer com os conservadores nesse momento? Porque eles também chegam lá, né? Eles também conseguem ser representados aí. Só que aqui começa um problema. Eles conseguem ficar durante todo o governo Reagan. Os conservadores conseguem, inclusive, encampar depois do governo Reagan um outro cara que é ligado também ao governo Reagan, um tal de George Bush pai, tá? O George H.W. Bush, que era diretor da CIA no governo Reagan também. E ele vai ser, então, eleito presidente com um voto, né, maciço dos conservadores e também, claro, da direita cristã republicana nas eleições de 89, perdão, de 90, tá? Então ele assume nesse momento. Acho que 90, se não me engano, tá? Posso estar... Se eu perder alguma data aqui, me informem que, né, a memória deles falha. Mas então aqui a gente vai ter essa eleição. Aliás, perdão, gente, eu acho que vai ser a seleção de 88, na verdade, acho que perdão, 88, perdão, falei uma outra data errada, tá? Vai ser em 88 que ele vai ser, então, eleito. Então, o governo Reagan, o governo Bush é eleito nesse momento, né? A gente vai ter uma continuidade, tá? Dessa direita, né, republicana. Só que aí também tem um problema. O governo Bush é problemático em vários sentidos. Primeiro que é um governo que não vai dar tanta bola para a questão moral. Começa a ter outros temas de maior importância que ele vai dar. Segundo, é um governo que vai se sair muito prejudicado na área econômica. Por quê? Ele é eleito, e isso é praticamente a base da eleição dele, de que ele não iria aumentar as taxas, né, os impostos nos Estados Unidos. Não haveria aumento de impostos. Tem até o famoso discurso dele, né, dizendo que, esqueci agora o termo que ele usa, mas ouçam, né, guardem o que eu estou falando, não haverá aumento de taxa. E aí ele é eleito, o que ele faz? Aumenta impostos. Isso aí desagrada muito, ele perde, obviamente, não consegue ser reeleito, e aí, nos anos 90, a gente vai ter a eleição do governo Clinton, de Bill Clinton. Só que nesse ínter, então, durante o governo Bush pai, começa a se ter um racha, né, um certo racha no partido republicano. Já havia, claro, né, várias conotações, vários movimentos políticos mais extremistas que, apesar de terem apoiado candidatos republicanos, não eram tão afeitos a uma política tão democrática, enfim. E aqui
Com a crise essa crise do Partido Republicano pós-era Reagan, surgem duas vertentes políticas que vão tentar se reafirmar ou propor um novo projeto político. Aqui surge uma figura muito importante, que já desde os anos 80 era um representante daquilo que se chama do Patriot Movement, né, movimento patriótico, um movimento de extrema-direita, que inclusive envolvia milícias, né, armadas de paramilitares de extrema-direita nos Estados Unidos, pós-crise dos fazendeiros norte-americanos, que você teve nos anos 80, e quem está à frente desse discurso é esse senhor aqui, bastante polêmico, chamado Pat Buchanan. Tá? Guardem esse nome. Também vai até hoje, inclusive. Pat Buchanan, ele tenta ser eleito como presidente norte-americano. Ele vai para as eleições, ele tenta concorrer, aliás, às eleições do Partido Republicano, às eleições primárias do Partido Republicano. Não consegue, né? Ele é preterido. E ele abre aí uma outra vertente no pós-Guerra Fria, tá? Da direita norte-americana conservadora. Que vertente é essa? É aquilo que a gente chama de paleoconservadorismo. Guardem também esse termo, tá? Porque, já adianto, dando um spoiler, vai ser uma das bases políticas do Trump. O paleoconservadorismo, ele é um movimento político que surge com esse racha na direita republicana. Inicialmente, como eu falei, acabei de falar, o Pat Buchanan é republicano, vai sair depois, né, do Partido Republicano, vai para o Partido Reformista, mas ele vai encampar, então, essa nova ideia do paleoconservadorismo. O que é que esses caras colocam, tá? Eles fazem parte de um todo cultural que vai aderir fortemente a uma ideia surgida nos anos 80, pós-Guerra Fria, de que vai se chamar de guerra cultural. Também é um tema importante. O que é essa guerra cultural? Tudo é bem básica, né? É a ideia de que existem grupos baseados, ligados ao progressismo, à esquerda, que querem estabelecer um novo projeto de sociedade, de civilização até, que exclua, né, os valores, os costumes que vêm dos conservadores, né, que vêm dos partidários do conservadorismo. Então, existe uma guerra cultural, segundo esses caras. Isso vai dar base para um monte de coisa, né, para um monte de visão, de coisas defendidas tanto pelo Pat Buchanan quanto outros caras. Tá? Um exemplo disso é um apelo forte ao conspiracionismo. E um exemplo bem claro desse conspiracionismo é uma coisa que, principalmente alguns anos atrás, né, 2018 para frente, ficou muito forte aqui no Brasil, essa ideia de marxismo cultural. Marxismo cultural, esse discurso do marxismo cultural, ele ganha um apelo muito forte nos anos 90, principalmente a partir de um artigo criado por um cara também que vai se achar com essa vertente da guerra cultural, o Michael Mitimino, acho que é o nome, esqueci agora o nome. É um nome italiano diferente. Fala italiano, tá, gente? Então, né, parece italiano. Mas ele vai formular um artigo falando com todas as bases que hoje a gente tem do chamado marxismo cultural. Falando sobre gramscianismo, sobre a nova esquerda, a história de Franco, tudo aquilo que a gente entende de marxismo cultural surge a partir desse momento. E quem também entra nessa ideia é esse cara daqui, né? Até vou voltar algumas partes atrás. Esse cara que escreveu no Conservative Digest, o Paul Weyrich, aquele cara que foi um dos responsáveis por formar a aliança entre conservadorismo político e direita cristã. Esse cara também, ele adentra nessa visão de guerra cultural e de marxismo cultural. Não vou falar do que é marxismo cultural, né? Tá aí bastante falado para a gente, para saber o que é isso, mas surge esse discurso nessa década de 90. Outras ideias surgem também. Uma delas, defendida fortemente pelo Pat Buchanan, é que agora que os Estados Unidos eles não têm mais a União Soviética para intervir externamente, para ter uma política externa arrojada, ele tem que se voltar para si mesmo, tem que se voltar para dentro, até uma espécie de isolacionismo. Ele tem que desenvolver uma política de America First.
E esse é o nome exatamente utilizado pelo Pat Buchanan quando se candidata à presidência. Ele utiliza esse slogan, America First, né? Fica aí já um spoiler também, quem que usa hoje o America First como também ideia, né? Vejam que os pontos já estão começando a se ligar. Além disso, também tem uma crítica a essa ideia de nova ordem internacional, de globalização, principalmente, e aqui o Buchanan ele faz bastante por isso, não somente ele, né, vários outros também, o LaRouche também fala bastante sobre isso, vários outros falam bastante sobre isso, é necessário que se tenha, que se tenha um olhar bastante crítico em relação à globalização, porque está prejudicando os trabalhadores norte-americanos, tá? Os trabalhadores norte-americanos que estão perdendo seus empregos para esses empregos que estão saindo do país. Por isso que o governo norte-americano tem que adotar uma política econômica nacionalista. Façam também as ligações, certo? Anos 90, não é 2016, é anos 90, certo? Então a gente vai ter aqui essa defesa. Como eu falei, o Pat Buchanan vai perder, vai sair, né, do Partido Republicano, rompe com o Partido Republicano, vai para o Partido Reformista, também não consegue, né, ter grande repercussão, mas ele continua a ter um papel político importante dentro do paleoconservadorismo, certo? E o fato é que nessa direita conservadora a gente vai ter um foco muito maior na década de 90 e de 2000, já chegando aí depois, né, durante os anos 2000, no governo Bush, uma maioria que vai se formando que não é nem a direita cristã, nem o paleoconservadorismo. Por um lado, o aspecto econômico, de segurança pública, essas pautas políticas, elas vão ter um papel muito mais proeminente do que a de valores. Essa ideia de guerra cultural, ela não é muito aderida, né, porque o americano médio nessa época é aquele cara que, sei lá, é conservador em casa, liberal no trabalho, ou vice-versa, é aquele cara que, né, hora conservador, liberal, é a pessoa média, né, não é nem outro, então não tem por que guerra cultural, né, embora a mídia explore bastante isso, não tem muita coisa aí. E então essa vertente, ela não tem tanta adesão. Ganha uma adesão que, apesar de ser conservadora, né, inclusive nos costumes também, ela tem uma visão muito mais de política externa e de continuidade das reformas de mercado, inclusive pró-globalização também. É aquilo que a gente chama, que vai se formar na maioria, no setor proeminente, né, predominante, aliás, do Partido Republicano, nos anos 2000, o chamado neoconservadorismo, que vai apoiar e vai se desenvolver principalmente durante o governo Bush, tá? O governo Bush filho agora. Então, Bush filho é eleito em 2001, ele assume, aliás, em 2001, e várias pessoas desse campo neoconservador passam a ocupar cargos importantes de Estado nos Estados Unidos, né? Um exemplo claro disso que a gente tem é o Paul Bremer, né, que vai ser o grande arquiteto da invasão do Iraque em 2001, 2003. Esse senhor aqui, né, o Donald Rumsfeld, secretário de Defesa, perdão, norte-americano. Embora não seja exatamente, né, neoconservador, mas vai estar ligado a esse grupo o vice-presidente do Bush, o Dick Cheney. Ou seja, essa galera que vai agora ter um posto importante no Estado norte-americano. Dica de filme, né? Mais um filme aí para quem quiser ver. Um filme até um pouco mais recente, se chama Vice, né? O Vice. Ele conta essa história da ascensão do neoconservadorismo norte-americano a partir da figura do Dick Cheney, né? Como sendo um grande articulador que consegue levar, à presidência o George Bush filho. Então, esse é o momento que a gente tem. Como é que está, então, essa direita cristã nesse momento? Ou seja, pós-governo Reagan, né, nos 90 e 2000. Bem mal. Bem mal. Entra numa crise muito grande. Por vários setores, por vários fatores. Primeiro, porque a partir do final dos anos 80, uma série de escândalos financeiros e sexuais começam a ser revelados por parte de figuras bem importantes aí. Né? O caso, inclusive, do Jim e da Pammy Baker. Ele foi acusado de violência sexual, ela foi acusada, ela acho que se envolveu com drogas, foi internada numa clínica de reabilitação, fraudes financeiras também da parte dele,
A gente tem também escândalos com o Christian Voice, que seria influenciado por uma seita sul-coreana. Enfim, vários problemas em termos de fraude, né? E também de problemas de morais, né? Com esses valores, enfim, desses grupos, né? O moral majority cai em termos de adesão, ou seja, a gente tem uma crise dessa direita cristã. E uma crise também que vai se reverberar em uma perda de espaço. Eles vão ser importantes saindo, mas uma perda de espaço no Partido Republicano para os neocons. E aí vai ter uma perda de espaço significativa, ao mesmo tempo em que parte desse setor, dessa direita cristã, adere à narrativa de guerra cultural, não toda ela, evidentemente, mas parte dela já adere nos anos 90, mas, novamente, anos 90 é um outro momento político, né? Questões de segurança pública, economia, tem muito mais adesão no eleitorado norte-americano do que a questão dos valores cristãos. E aí, a gente também tem uma outra crise, uma deflagração de crise cristã, que é, por um lado, uma proeminência importante ainda, inclusive eleitoral, do Christian Coalition, fundada por esse senhor aqui, né, o Pat Robertson, que vai, entretanto, né, ter uma certa crise porque vai brigar, né, vai entrar em disputa com outra organização também cristã, dos anos 70, a Focus on the Family. Né, vai ter uma rixa aí entre a Christian Coalition do Pat Robertson e a Focus on the Family do James Dobson, tá? Querem mais um spoiler? Vem mais um spoiler aí. Quem que o Trump se reúne em 2016 para conseguir apoio? O James Dobson, dentre outros também, tá? Eu falei também do Jerry Falwell, né, aquele cara que foi, né, que teve aquele escândalo com a Hunter, né, aquele que era um cara importante também. O Falwell morre, quem lidera essa parte, né, quem assume o lugar dele, entre aspas, é o filho dele, Jerry Falwell Jr., e com quem o Trump se reúne também em 2016, o filho do Jerry Falwell, né, o Jerry Falwell Jr. também, tá? Mais uma pessoa aí. Fora outros líderes também dessa época, né? Então aqui a gente vai ter já uma aproximação desses cristãos com a tentativa com outros lados políticos se tentar se reaviver politicamente falando. Mas a crise está deflagrada. Os cristãos a direita cristã não consegue ter tanto espaço quanto teve no governo Reagan, né, em termos de agenda política. E aí, né, que a gente chega a 2010, né, até 2017, 2016, o Partido Democrata assume, né, com a crise depois, com a saída dos neocons em 2009, né, aliás, o governo Bush não consegue encampar o John McCain como sendo o presidente, né, republicano. O McCain perde para o Obama. Em 2012, né, novamente, o Obama ele vence as eleições, ele ascende novamente, é reeleito, também contra um republicano, né, o Mitt Romney, e em 2016, então, chega as campanhas presidenciais entre a Hillary Clinton e o Trump, tá? Ponto 1, né, é aí que a gente chega. O que é que... Vamos fazer aquele paralelo histórico, né, aquela ligação histórica, né? A direita cristã, que se rearticula nos anos 90, que tem aquela ideia de guerra cultural, que tem ainda aquelas ideias de dominianismo das sete montanhas, aquela ideia de você conseguir lugares de grande importância na esfera cultural, política, econômica, etc., etc., que também tem uma visão, né, de que precisa reformar a sociedade norte-americana. Essa direita cristã, que ainda tem alguns ideais naquele sentido, alguns, inclusive, que ainda são lideranças, como James Dobbs, que acabei de falar, James Robinson também é outro líder importante, eles se reúnem com o Trump. Tá? O que o Trump faz? Vamos lembrar uma coisa importante, tá? Em 2016, o Trump estava longe de ser o candidato favorito. Entre a maioria republicana, entre todos os republicanos, os neoconservadores do governo Bush não têm apreço pelo Trump, né? São contrários ao Trump. Se eu não me engano, tá falando alguma fake news aqui, se eu não me engano, até o próprio George Bush é contrário à candidatura do Trump.
periódicos que tradicionalmente eram republicanos são contra a eleição do Trump. Ele não vence por eleição popular, né, vence somente no colégio eleitoral, e claro, né, por conta do sistema eleitoral norte-americano, é eleito assim, a presidência da República, mas ele não é o candidato preferido totalmente do Partido Republicano, da direita. E mais do que isso, por incrível que pareça, a direita cristã não era tão favorável ao Trump, né? Inicialmente, digo, não é, melhor dizendo, não é o candidato ideal para eles, inicialmente. Por quê? Porque eles estão num processo de que eles não conseguem encampar aquele discurso, né, nos anos 90. Eles não conseguem colocar esse discurso em dias. E outra, tem uma modificação geracional muito grande nos anos 2000, 90 e 2000, principalmente, na própria direita cristã. A maioria é a favor de uma visão mais moderada, né? Tem aqueles que são mais liberais, mas mesmo os conservadores também têm uma visão mais moderada, de uma visão de cordialidade, né? de conseguir alianças políticas para conseguir se manter significativa, não ter um discurso muito inflamado. Então, a direita cristã ainda é relativamente moderada, por mais que haja uma parte, né, dela que tenha aderido a esse discurso dos anos 90, da guerra cultural. Lembramos que o Trump ele começa aqui com uma agenda muito ligada ao paleoconservadorismo. Tem duas visões muito importantes, duas bases importantes políticas para o governo Trump. A campanha do Trump, a alt-right, né, norte-americana, a extrema-direita norte-americana, e o paleoconservadorismo, com a narrativa de guerra cultural, marxismo cultural, de America First também, toda aquela visão que a gente acabou de ver. Isso é feito nos anos 2016, isso é encampado pelo Trump, né, é apoiado pelo Trump, só que ele precisa também do voto evangélico para conseguir conseguir ser eleito. E o que é que ele faz? Ele faz uma concessão. O som é ruim, é difícil de falar, né? Porque já tinha essa ideia desde antes. Então, não é que ele concede a negociação. Mas ele, bem dizer, dá de mão beijada, né, para os evangélicos tudo aquilo que eles querem. Então, vocês querem que eu tire recursos de organização, né, que apoia aborto? A gente tira. Vocês querem legislação para dificultar o aborto? A gente faz. Vocês querem um juiz na Suprema Corte que seja anti-aborto? Legal, também vai ter. Então, tá de bandeja tudo. Também, claro, né, um cara que já se colocou abertamente contra o casamento homossexual. Então, né, tranquilamente adere a essa visão dessa direita cristã. Tanto que depois que ele se reúne com esses líderes, né, principalmente depois que ele se reúne, inclusive com o Jerry Falwell e outros norte-americanos, outros líderes da direita cristã, na Liberty University, eles vão dizer, foi uma conversa maravilhosa, é o cara pra gente mesmo. Então, eles aderem com unhas e dentes depois, aí em 2016, o trumpismo. E consegue não somente serem uma força importante para a campanha do Trump, como conseguem também ter um candidato que eles queriam. Eles conseguem ter uma posição política de importância. Aqui a gente vai ter, por exemplo, uma evangélica como sendo dessa vertente, né, como sendo uma das pessoas mais significativas na agenda política, influenciando diretamente a agenda política norte-americana, né, que é a Paula White Cain. Essa aqui é ela, tá? A Paula White Cain. Ela é basicamente a conselheira espiritual do Trump, em 2016. A gente vai ter também já uma aproximação do trumpismo com vertentes, inclusive ligadas à nova reforma apostólica, né, com o Lance Walnow, por exemplo. Aqui a gente começa a ter também já no início uma aproximação da direita cristã com o Mike Pence, que é vice do presidente, né, e ele é também dessa direita cristã conservadora. Tem também aqui uma aproximação, uma indicação, aliás, de líderes, né, cristãos para o gabinete do Trump, que é acatada também, gente que vai para o departamento de saúde, vai para outras instituições, outros órgãos norte-americanos do executivo, e o Trump cumpre a promessa dele de indicar para a Suprema Corte um
conservador, um conservador anti-aborto, e isso vira, inclusive, o jogo com 5 conservadores na Suprema Corte e 4 liberais, né, liberals, né, progressistas. Então, aqui ele consegue construir uma relação bastante forte com esses caras. Agora, quais são as bases que vão sustentar essa ideologia da direita cristã com o trumpismo? Bem dizer, a gente tem uma certa relação de continuidade com os anos 70 e 80, em muitos sentidos. Então, a narrativa do dominionismo, inclusive na sua vertente do Mandato das Sete Montanhas, é um ponto importante aqui. Aqui aí tem a ideia do Trump, não somente como sendo um cara que ele representa essa ideologia, essa teologia, como quiserem chamar, esse mandato. Afinal de contas, ele é um cara dos negócios, que consegue alcançar uma posição importante. É um cara também que consegue chegar ao cargo máximo do executivo na presidência norte-americana. É o cara que também consegue levar outras pessoas para essa vertente, para outras esferas, outras montanhas. É um cara que é visto como um reformador da sociedade. O próprio, acho que foi o Ono, não lembro agora, ou até mesmo o próprio, não sei agora o nome dele, mas o filho do Billy Graham, que fala que o Trump é o novo Ciro, né? Ele é o novo Ciro dos Estados Unidos. Inclusive, o próprio Netanyahu também chama ele assim. O novo Ciro. Quem que é o Ciro, né, no Antigo Testamento? É o rei da Síria que vai libertar o povo judeu do cativeiro babilônico, né, e que permite que os judeus voltem para Jerusalém. Então, ele é falado como um novo Ciro, né, aquele que vai reformar, que vai libertar os cristãos, que vai reformar a sociedade norte-americana, libertando os cristãos. Também aqui a gente vai ter uma narrativa de guerra cultural. A ideia de que se você não está com a gente, você é contra a gente. Né? Ou você é conservador, como nós somos, ou você é um liberal, né? Como os esquerdistas. Lembrando também que a adesão da direita cristã ao trumpismo não é fora de tensões, tá? A gente vai ter, inclusive, pessoas ligadas, lideranças da Convenção Batista do Sul, contrárias à adesão dos evangélicos ao trumpismo. Mas, claro que a grande maioria, principalmente dos evangélicos carismáticos, né, ou carismáticos contemporâneos, neopentecostais, eles vão aderir à narrativa do trumpismo, à ideia do trumpismo. E isso também com um forte teor escatológico, a ideia de que o Trump ele pode, né, ser um fator importante para colocar não somente o reino de Deus aqui e agora, como também levar o reino de Deus, né, trazer o reino de Deus uma perspectiva escatológica. Isso também é uma das bases, principalmente para aqueles cristãos de vertente dispensacionalista no meio evangélico cristão. Tá? Novamente, essa aqui não é colocando esses cristãos nessa essa visão escatológica como sendo né, boa ou ruim. Aqui não é essa questão. Aqui é a ideia de que existem muitas pessoas ligadas a essa visão escatológica, inclusive ligada também à política externa com Israel. Talvez a principal fenômeno, né, escatológico, ou né, talvez escatológico, do governo Trump nesse quesito foi a transferência da embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém, e o apoio forte a Israel. Isso, então, tem uma outra base, que é essa base, né, de trazer o reino no fim dos tempos, segundo essa ótica dispensacionalista. Tá? Essas são as bases ideológicas do trumpismo. E a gente pode falar a própria ideia da nova reforma apostólica. Né? Grande parte das redes de apoio, dos centros que apoiam o Trump na sociedade são centros apostólicos, ligadas a essa nova reforma apostólica, inclusive com a figura do Ono sendo bem importante. Tá? Aqui a gente tem, então, essa grande papel relevante. Outra pessoa também importante aqui agora, né, é o próprio Peter Wagner também nessa visão, né? Pessoa um pouco também que acaba produzindo essa visão que é apropriada pelo trumpismo. Ou seja, segundo tudo isso, a gente parte, isso até em 2016, 2020, né, 2021, a gente tem uma visão muito parecida, né, uma situação muito parecida do trumpismo agora nas eleições de 2024. Os cristãos, a direita cristã sendo mais uma vez
pregando essa ideia de nós contra eles, né, do governo Biden, que foi muito liberal dos costumes, a volta do conservadorismo, a volta da questão de gênero, também no governo Trump. Ou seja, uma volta, talvez até uma ainda mais acirrada, né? A gente vê isso, inclusive, com relação à própria política de extinção daqueles cargos que foram conseguidos, né, pelas pessoas por meio de ações afirmativas. Inclusive para gênero também e para raça, né? Ou seja, aqui a gente vê também uma adesão do governo Trump não somente a uma direita que é anti-imigração ou de guerra cultural, mas também a uma direita que tem essa retórica fortemente conservadora no ponto de vista sexual, da família, enfim. Isso aqui é o que a gente consegue ver também no governo Trump, tá? A gente vê, então, uma certa continuidade, né, entre o que aconteceu nos anos 70 e 80 com o que acontece hoje. Sei que foi muito extenso, né, na apresentação, foi mal por isso, mas só para a gente, então, pensar, né, refletir será que, de fato, isso, né, é trazer o reino de Deus, né, que trazer o reino de Deus aqui para a Terra, ou enfim, né, tem uma ideia, tem uma adequação política à ideia de reino. Eu acho que se a gente pode ter algum fenômeno, algum conceito, né, ideia, que eu acho que é fundamental, não somente para o cristianismo, claro, mas para a discussão hoje de qual que é o papel do cristão na política. Eu acho que, e isso está muito feito, né, está muito colocado na política norte-americana, é a ideia de reino de Deus, né? Que visão de reino de Deus a gente tem? Como é que a gente vai conseguir realmente fazer a vontade de Deus tanto na terra quanto no céu, né? Como é que a gente vai pedir a Deus, né, para que seu reino venha? Como é que a gente vai fazer isso? E aí, uma das opções que a gente tem na política norte-americana é de você fazer o reino aqui agora, né? Essa ideia do topo para baixo, ou seja, ocupar cargos de destaque para influenciar a sociedade. Outra possibilidade também é você formar organizações sociais, políticas, né, para conseguir ter um respaldo na sociedade norte-americana. É uma opção mais calvinista, se a gente quiser colocar naquele reconstrucionismo do Rushdoony. Uma outra versão, que aí, né, eu já faço a provocação, se for possível, né, que eu acho que vale a pena a gente pensar, uma outra forma de você espalhar o reino, uma outra forma de você ir contra, né, qualquer ideia secular, né, enfim, anticristã, seja lá o que for. Uma outra possibilidade é aquilo que o apóstolo Paulo fez em Atenas, que é o de pregar a palavra, né? Como é que ele reage, por exemplo, à idolatria na cidade? Ele prega a palavra, né? Então, essa é a opção que eu acho que, como cristão, a gente nunca pode perder de vista, né? Provocação aí para a gente, mas, de modo geral, esse é o contexto atual dos Estados Unidos, né? Como que vai se delinear daqui para frente? Claro que é uma incógnita, mas é aqui que chegamos, né? Aqui que estamos. Então, né, era isso, e obrigado, Lincoln e Bianca, também pelo convite e pela oportunidade de poder contribuir aqui, tá bom? João, bom, em primeiro lugar, muito obrigado, cara, por esse tema. Nossa, você foi falando assim, as imagens foram surgindo na cabeça, foi incrível ter esse contexto histórico para que nós entendamos a constituição da política norte-americana hoje, sobretudo a participação cristã, né, na política norte-americana, principalmente agora no governo Trump. E, pessoal, quem quiser fazer perguntas para o João, pode levantar a mãozinha e em seguida eu passo a palavra para vocês. Você pode abrir câmera e microfone, ou então, se você não quiser abrir câmera e microfone, você pode colocar sua pergunta no chat e que nós vamos abrir esse espaço para perguntas, tá? Antes de... Eu vi que o Jared já levantou a mão aqui. Antes da pergunta do Jared, eu gostaria de fazer duas perguntas para o João. A primeira pergunta é o seguinte: eu gostaria que você explicasse para nós como funciona
o sistema eleitoral americano. Por quê? Porque quando há a cobertura das eleições presidenciais norte-americanas na televisão, às vezes algumas pessoas podem não entender o fato de haver o voto popular, mas o que define mesmo são os delegados. Então, queria pedir para você, no primeiro momento, esclarecer isso, para, às vezes, quem está participando aqui ao vivo, ou quem está assistindo a gente no YouTube, ou ouvindo no Spotify, entender. E a segunda pergunta, eu vou deixar para depois da primeira, então a primeira pergunta é essa. Tá bom. Falar um pouquinho desse contexto partidário eleitoral, né? Lembrando uma coisa importante, não existem somente dois partidos nos Estados Unidos, tá? Não é um sistema tecnicamente bipartidário, embora dois partidos eles predominem no contexto eleitoral. Republicano e Democrata são gigantes também, né? Abrangem muitas pessoas, muitas vertentes políticas também. Só lembrar que, por exemplo, historicamente, né, a Bianca falou do movimento, né, dos direitos civis, um dos caras que mais, né, foram contrários aos direitos civis era do Partido Democrata, né, o George Wallace, aquele que falou a famosa frase, né, segregation now, segregation tomorrow, né, segregação hoje, segregação amanhã, segregação para sempre, né, a fala do Wallace. Parênteses aí novamente para filme, tá? O Forrest Gump, ele mostra, inclusive, a cena com o George Wallace, ele tá lá, né, querendo impedir que as tropas norte-americanas fossem a dessegregação, e aí o Forrest Gump tá naquela situação. Enfim, né, só um parênteses de recomendação de filme. Mas, então, é um partido muito diverso, né? O David Duke também é um outro cara que faz parte, né, do Partido Democrata, fazia parte, aliás, agora não faz mais. David Duke, para quem não sabe, gente, era um ex-Ku Klux Klan, tá? Um ex-líder da Ku Klux Klan. Ele é também democrata, inclusive, tentou ser presidente, não conseguiu. E, inclusive, ele está representado no papel daquele Black KKK Man, né? Aquele infiltrado na Klan, aquele filme foi indicado ao Oscar. Ele tá lá, né, o David Duke. Então, é um partido que é muito grande, assim, um partido republicano também. Tem gente como, por exemplo, o Lyndon Johnson, que é republicano, mas era o Eisenhower, que era republicano, mas era perdão, o Lyndon Johnson, não, perdão, desculpa, o Lyndon Johnson é democrata. O Eisenhower, que era mais progressista, vamos dizer assim, a política mais diferente daquilo que se colocava, aderiu ao New Deal. Então, existem dois partidos que são muito grandes, tá? Mas existem partidos pequenos também, certo? Dito isso, como é que acontece, então? A gente tem as primárias, né, entre os dois partidos, que são aquelas eleições na qual se vota, né, os membros dos partidos votam em quem que vai ser o candidato à presidência. Então, a gente teve, por exemplo, no caso do ano passado, né, depois que o Joe Biden ele renunciou à votação nas primárias, foi eleita a Kamala Harris, nem lembro quem que foi que concorreu com ela, e no caso do Trump, também a gente teve algumas primárias. Eu lembro que o próprio Marco Rubio, ele estava, né, eu não sei se foi o Marco Rubio ou foi o Ted Cruz, acho que foi o Marco Rubio, que chegou até a ser, perdão, tá, é de noite, né, eu tô cansado, então os nomes acabam me perdendo. Mas o Trump também passou por isso, foi eleito também, né, então a gente tem as primárias que vão definir quem é um candidato de cada um dos partidos. Feito isso, a gente vai ter as eleições que acontecem geralmente, né, dali a 2 meses, em outubro de 2000, do ano, né, ontem, ano passado foi outubro de 2024. Como é que funciona, então? Como o Lincoln bem falou, não é pelo voto popular. Você pode ter maioria popular, né, mas o que vai decidir, na verdade, é o colégio eleitoral. Como é que funciona? O modelo de eleição norte-americana é o modelo de the winner takes all, né? O vencedor leva tudo. Ou seja, vamos dizer que a gente tem um estado. Se a maioria, naquele estado, ele possui uma quantidade X de deputados do colégio eleitoral. Se eu e aí está disputando os democratas e republicanos, né? Ou um partido independente.
se eu consigo, né, a maioria dos deputados do colégio eleitoral naquele estado, eu levo todos. Tá? Então, se eu conseguir uma quantidade, aliás, perdão, se eu conseguir uma quantidade de votos naquele estado maior, eu levo todos os deputados. Tá? E ganha, né, isso em todos os 50 estados norte-americanos, e ganha quem tem o número de 271 votos. Acho que é isso, tá? Se o número não está errado, acho que é mais ou menos isso. Então, se eu estou errado, por favor, me informe aqui, tá? Sou péssimo com números. Sou de humanas, tá, gente? Então, né, números não é meu forte. Mas aí tem a determinada quantia que, se você alcança, né, ou passa, no caso do Trump, inclusive agora, você leva a presidente da República, né, você é eleito presidente. E aconteceu com o Trump em 2016, então ele não foi eleito popular, mas ele ganhou o número suficiente no colégio eleitoral, e agora, em 2024, ele leva nos dois casos, né? Ele leva tanto no colégio eleitoral quanto também no voto popular. E nisso a gente também tem estados que são, em sua maioria, já democratas, né? Vários estados do sul, por exemplo, Texas, né? Alabama, em geral, Alabama também, né? Vários estados, eles são predominantemente ou republicanos ou democratas, né? Nova York é geralmente democratas, e tem aqueles estados que são, né, são, swing states, né? São estados pêndulo, que ou pode ir para um lado ou para o outro, né? Então, que foi o caso, inclusive, de alguns estados como a Georgia, Wisconsin, se eu não me engano, na eleição passada. Mas, via de regra, é isso, né? A gente tem esse modelo de Login Flexol e depois também do colégio eleitoral. Tá? Se ficou claro? Não, maravilha, maravilha, perfeito. E a outra pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: com relação à política brasileira e o envolvimento cristão nela, né? Quais os perigos de uma assimilação acrítica acerca da importação de tendências políticas norte-americanas, principalmente narrativas como guerra cultural, dominianismo, nacionalismo cristão? Eu acho que, assim, eu acho que o perigo, ele não vou dizer o mesmo, né? Mas um perigo muito parecido, assim. Primeiro, de você confundir, e eu acho que isso é o perigo principal, de você confundir o que é cristianismo com um tipo específico de retórica política e de valores políticos. Então, você acaba definindo a pessoa, né, se ela é cristã ou não segundo a fé dela em Cristo, né, não segundo as obras dela de quem é uma pessoa que segue a Cristo, mas sim se ela tem uma adesão a político X, Y, Z. Então, se você vota no partido X, perdão, amigo, ou você é um agente do diabo, né, ou você é né, uma pessoa que não sabe o que está fazendo, né? Então, existe essa grande possibilidade, esse grande risco, né, de a gente confundir as coisas. Outros riscos também que a gente tem é aquele risco que sempre se tem na relação entre o cristianismo e o poder institucional, né? A corrupção, escândalos, né? Toda uma série, e aí a igreja sai prejudicada, né? Por que prejudicada? Porque automaticamente, se você é cristão, você já é identificado com uma retórica específica. Se você é cristão, você automaticamente também já tem que defender valores específicos. Tem que sim, né? Tem valores específicos que a gente tem, mas digo valores políticos, né? Candidatos políticos, partido político, candidato, movimento político. Você é identificado com isso, já tem essa pecha, né? E também você sai chamuscado, porque quando tem escândalos, quando tem esse tipo de coisa, quem é prejudicado é a igreja como um todo, mas principalmente aqueles que são pastoreados por aquele cara, né? Ou que até se sentiram edificados por aquele cara, ou até pessoas que sofreram também, né, violências com aquelas pessoas, né? Violência sexual, violência moral, assédio moral, esse tipo de coisa também. Então, quando você tem essa relação, esse fortalecimento do poder político dessa vertente cristã, acho que são esses problemas que a gente tem, né? Ah, eu acho que o que a gente tem que ter como cristãos é sempre uma visão bastante, como diz um colega cristão,
o cristão ele tem que ser um ateu político, né? Ele tem que sempre desconfiar das instituições, tem que sempre desconfiar desse poder político, né? Independente se o cara está falando que vai te representar. E aí o risco é isso, né? Você aderir muito facilmente a uma retórica de poder que não tem nada a ver com o que é ser cristão. Então, acho que esses são os riscos principais. Muito bom, João. Você sabe que você fala disso agora, eu me lembrei do livro do Coises, né? Visões e Ilusões Políticas, né? Exatamente. As idolatrias por trás das ideologias políticas contemporâneas, e é exatamente isso, cara. Inclusive, pegando dessa deixa do Coises, né? Leiam, né, o livro do Grande Coisa, é bem interessante, principalmente essa parte que discute. E é isso, qual que é a principal característica de uma idolatria política é que ele vai adotar uma narrativa redentora a partir das relações de poder no campo da política. Ou seja, a gente vai ser redimido, né, se o candidato XYZ, ou a ideologia XYZ, ou o partido XYZ chegar ao poder. Aí sim que a coisa vai. Né? E a gente já está cansado. E o que é mais interessante, né, cara? A gente está cansado de ver que não vai. A gente vê isso ao longo da história, e a gente continua, né? Continua vendo essa enganação, né? Isso é o espírito do século, não tem outro nome, né? É o espírito do século, naquilo que Paulo fala em Romanos, né? Não tem outra explicação para esse tipo de engano. Exatamente. Jared. Oi, vocês me ouvem? Perfeito. Bom, eu queria primeiro agradecer pela possibilidade de estar aqui, foi muito bom poder te ouvir, João, foi uma linha do tempo assim, muito, muito interessante, eu fiquei pensando em um monte de coisa, mas eu vou fazer duas questões, eu quero levantar duas questões, e aí, porque, enfim, eu poderia fazer várias, mas, enfim, me ocorreram várias coisas aqui, mas eu vou ficar nessas duas. A primeira é sobre até que ponto faz sentido a gente buscar equivalências num sentido de olhar para essa história norte-americana no último século, no século XX, sobretudo, e tentar buscar equivalências no nosso contexto brasileiro. Eu digo isso porque, à medida que você ia falando, eu inevitavelmente fazia isso, né? Tentava olhar para o contexto brasileiro e pensava, bom, até que ponto existe uma correspondência, até que ponto estamos em algum lugar, né, tendo como referência o contexto norte-americano. Eu digo isso porque a nossa teologia é muito influenciada por eles. Acho que quase tudo, né? Nossas igrejas evangélicas protestantes, em grande medida, têm origem nos Estados Unidos, os missionários que vieram para cá são norte-americanos, em grande medida. A teologia que a gente consome ainda é, em grande medida, a teologia norte-americana. Então, eu sinto que a gente fica muito refém. Então a gente acaba vivendo nessa espécie de delay. Acontece lá primeiro, e aí em alguma medida acontece por aqui. E aí, à medida que você ia falando, eu percebia que alguns discursos que a gente vem ouvindo por aqui, em alguma medida já estavam aí nos Estados Unidos há 50 anos atrás. Eu digo isso porque eu, enfim, estou num contexto mais reformado, presbiteriano, apesar de tudo. E eu percebo muito alguns discursos, né? O Russ e o reconstrucionismo reformado tem sido bastante. Eu vejo uma onda de pessoas lendo ele mais, se interessando por ele mais, apesar de que ainda é uma coisa meio de gueto, assim, de um pessoal meio obscuro, mas ainda assim é algo que vem numa crescente. O pessoal gosta mais do Kuyper ou do Schaeffer, que também é a matéria-prima de um certo discurso de produzir uma teologia pública, de você ser uma pessoa engajada, e de que não há nenhum centímetro no mundo que Deus não diga que é dele, então nós podemos fazer isso e aquilo. Isso existe, assim, há um mainstream se formando em torno dessa teologia mais reformada. Inclusive, tivemos a honra, né, nós presbiterianos tivemos a honra de sermos a igreja, né, que forneceu
ministro terrivelmente evangélico para o STF e, enfim, outras figuras reformadas acabaram tendo alguma presença pública nos últimos anos. Então, eu fico pensando até que ponto faz sentido essa equivalência, essa comparação, essa tentativa de encontrar correspondências, ou se você enxerga que existe alguma coisa diferente no que acontece por aqui. E a minha outra pergunta, que talvez tenha alguma relação com isso, é o fato de até que ponto esses discursos serem coerentes e de fato se combinarem. Eu digo isso porque a gente vê muitas tradições se chocando. Aí você tem um reformado calvinista, pós-milenista, que tem uma teologia bastante específica, e ao mesmo tempo você tem um neopentecostal completamente, enfim, que tem um discurso completamente diferente, e essas pessoas têm que se encontrarem, e ao mesmo tempo elas disputam terreno e disputam narrativas, e é interessante pensar que os reformados têm uma presença e um discurso intelectual muito cativante, mas eles não são numerosos, então se você quiser uma boa influência, você tem que bater na porta das igrejas carismáticas, pentecostais, neopentecostais, porque eles sim têm uma massa vibrante e eles que estão na bancada evangélica em grande medida, então eles têm uma força imponente que reformados normalmente acabam não tendo, né? É uma tradição meio elitista, assim, meio ensimesmada, de uma... mas ao mesmo tempo são grupos que estão disputando, têm interesses em comum, mas estão disputando aí. Então, e aí eu nem vou falar dos católicos, porque e ainda tem isso também aqui no nosso contexto, né? Você tem um reacionarismo e uma disputa entre os católicos tradicionalistas muito presente hoje no Brasil, a ponto de eu ver cada vez mais protestantes cancelando a sua assinatura do Brasil Paralelo, porque eles perceberam que, olha, não, peraí, eles não gostam da gente. E é interessante pensar que são grupos em disputa, eles têm interesses em comum, mas ao mesmo tempo eles se estranham muito. Então essa seria a minha segunda questão. Não sei se ficou muito claro, né? Eu falo demais e fico divagando, mas é isso. Brigadão, foi ótimo te ouvir. Ficou sim, ficou ótimo, sem problema nenhum. Só a primeira pergunta, olha, tem um tema no debate que é um pouco mais geral, na verdade, né? Não se restringe apenas à direita cristã aqui no Brasil, mas até que ponto é um conservadorismo, melhor dizendo, né? Extremado, que a gente viu, um ultraconservadorismo que a gente viu, autóctone, né? Que tem bases nas questões sociais do Brasil, nas tradições históricas sociais, né, aliás, do Brasil. Tradição aqui, digo, os processos, né, políticos sociais no Brasil, ou se é algo meramente importado dos Estados Unidos. Eu tendo a achar que é uma combinação das duas coisas, né? Eu acho que, e aí o que é que eu te digo? Eu acho que tem sim uma confluência entre essa direita norte-americana e essa direita brasileira. E aí também, claro, tem vários processos que não dá para a gente, né, também confundir, achar que só porque os caras, né, fundaram igrejas é porque naturalmente vai ter, claro, vai ter um laço, né, mas não necessariamente a mesma ideologia. Só que sim, né, essa relação ela facilita que você tenha uma apropriação de alguns conceitos, de algumas ideias, de algumas ideologias também do cristianismo nos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Principalmente, no caso, nós batistas, né, a Convenção Batista do Sul, que é a mais conservadora, inclusive. Quem veio aqui colonizar não, perdão, desculpa, gente. Não foi, é que eu estou pensando nas minhas aulas, tá? Não é de provocação nem nada. Mas quem veio instaurar igrejas aqui no Brasil, aqui no Sul, no Sudeste, foram membros da Convenção Batista do Sul, né, nos Estados Unidos. Então, isso foi importante para a questão dessas igrejas, mas também cria um laço, né? Porém, se a gente quiser atualizar isso, né, perguntar onde que está essa ligação, eu acho que está muito mais nos movimentos políticos mais contemporâneos, né, esses movimentos carismáticos contemporâneos, ou se quiserem falar também neopentecostais contemporâneos, pós anos 70, 80, e principalmente nos anos 2000 também, isso se incorpora muito mais facilmente, porque
é nesse momento que a gente tem muito mais meios também de mídia para conseguir incorporar esse discurso, né? Você tem televisão, você vai ter gente que vai para os Estados Unidos e que vai trazer essas ideias, né, no meio neopentecostal, e vai espalhar essas ideias também por meio de redes televisivas, por meio de rádio, por meio de internet também, agora recentemente redes sociais, né? Você também tem agora diretamente na fonte, né, essa relação com lideranças políticas nos Estados Unidos através das redes sociais, você segue essas lideranças no Twitter, agora X, né, no Facebook, no Instagram, no TikTok também. Então, toda essa possibilidade. E lembrando, tá, isso não é uma coisa também, isso não é uma coisa à toa, tá? Nos anos 90, a Christian Coalition, por exemplo, outras organizações, tiveram o interesse de espalhar esse movimento, não somente nos Estados Unidos, mas também em outras partes do mundo. Tá? Houve um movimento de globalização dessa direita mais, da direita cristã, parte dela, pelo menos. Então, existe essa confluência aqui na relação da direita cristã no Brasil hoje com a direita cristã nos Estados Unidos, sim, por várias vertentes, não somente pelo fato de que a gente tem uma tradição próxima a eles, mas também por essa possibilidade de contato, tanto direto nas redes sociais, quanto também mediado por pessoas influentes no meio pentecostal aqui no Brasil. Os maiores líderes, as maiores lideranças que reproduzem muitos dos discursos que foram criados nos Estados Unidos. Né? O dominianismo, o mapeamento também espiritual, né? Aquela coisa de você identificar a batalha espiritual, o movimento da batalha espiritual surge também nesse contexto dos anos 80, 90 também, se difunde a partir mais desse momento, né? Identificação de mapeamento, onde estão as esferas de ação demoníaca, né? Isso vai ser importado aqui no Brasil. O dominianismo também das Sete Montanhas também vai ser importado aqui no Brasil. Todos esses são uma série de discursos que vão ser políticos, claro, né? Fora aqueles que não são necessariamente de característica política, que vai ser importado por várias lideranças nesse momento, né? Na segunda pergunta que você falou, assim, por mais que tenham tradições diferentes, acaba sendo meio que necessário, né? Você ter algum tipo de relação entre vertentes políticas opostas, ou opostas não, né? Diferentes, ou com concepções diferentes de mundo, de cosmovisão. Isso está meio que no berço da direita cristã. Desde os anos 60 e os anos 70, houve a necessidade de uma aproximação com outros movimentos políticos, inclusive carismáticos, para conseguir ter uma relevância política. Então, isso não é tanto problema assim, né? Isso tem uma certa, menor facilidade, né? Porque também tem várias questões aí envolvidas, mas existe essa necessidade de uma aproximação. E aí, a partir disso, você tem a capacidade de influenciar a sociedade de várias formas, né? E é interessante falar dos católicos também, né? Uma curiosidade, até os anos 60, quem eram os principais cristãos envolvidos na disputa política, né, na tradição política, para conseguir, aliás, influenciar a política, eram os católicos, na verdade. Não eram os cristãos protestantes. E aqui no Brasil, está sendo uma coisa meio que contrária, né, em parte, não sei se é contrária, né, a gente tem uma queda um pouco maior. Sim, exatamente. Mas mesmo assim, eles tinham capacidade de atuação muito grande, né, dos católicos nos Estados Unidos. Inclusive, o próprio William Buckley foi um dos grandes fundadores, um dos fundadores, né, o fundador do National Review, um importante periódico norte-americano conservador, né? O próprio William Buckley foi um dos grandes conservadores, né, que foram televisivos também. Ele era católico, né? Ele não tinha uma visão tão protestante, ele era católico, né? Cristã, ele era mais católico. Esse tradicionalismo conservador é uma figura muito proeminente. Aliás, tem uma indicação aí não de filme, né, mas de vídeo, quem gosta desses debates, um debate bem interessante, no auge dessa questão do confronto, né, de visões conservadoras e progressistas na sociedade, entre o William Buckley, né, esse conservador, com o James Baldwin, né, que é ator negro e também homossexual nos Estados Unidos, né, que estava à frente também. Ele era bastante ligado a figuras do movimento
do movimento dos direitos civis, ele era amigo do Martin Luther King, acho que também ele tinha uma aproximação com o Malcolm X, e ele vai ter também aproximação com os movimentos que vêm depois. Mas isso para dizer o quê, né? Para ter uma ideia de como é que estava o debate cultural naquele momento. Né? São dois grandes expoentes de duas vertentes. Então, se você quiser ter uma ideia de qual que eram os discursos, as análises, as ideias, né, daquela época, dos anos 60, vale a pena ver esse discurso no YouTube. Mas, então a gente vai ter essa influência. Hoje a gente vê o contrário, né, os evangélicos com uma grande predominância política lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né, embora com uma tradição muito menos consolidada, na minha opinião, pelo menos, do que lá nos Estados Unidos. Aqui a gente vai ser algo muito mais recente, né, anos 90, particularmente anos 2000. Lembrando, tá, gente, a aproximação dos protestantes, dos evangélicos, principalmente carismáticos, do poder político não começa com Bolsonaro, tá? Começa com o governo Lula I. Inclusive, é bom lembrar isso, né? É nesse momento que substitui, inclusive, que é criada, né, pela presidência da República, e é chancelada, aliás, né, pela presidência da República, a Marcha para Jesus, tá? É bom lembrar isso. Já começa aí ter uma aproximação do poder com os evangélicos, né? A Dilma estava presente na cerimônia de inauguração do Templo de Salomão aqui em São Paulo, com o Edir Macedo, tá? É bom lembrar disso também. Então, tem a tradição um pouco mais recente. E aí é engraçado, né? Porque no meio desse caldo cultural todo, dessa visão toda, tem os católicos, né? Aliás, católicos não, essa nova vertente do catolicismo que está surgindo. Não sei se é nova, não sei se é velha, não estudo muito catolicismo, mas é interessante, né? A galera que está com um discurso muito inflamado. E se você vai no X, por exemplo, é um horror, gente falando que tem que limitar mesmo, né? Tem que voltar a limitar a difusão da Bíblia, tem que restituir a Inquisição, né? E aí o pessoal descobriu que... E também uma galera que importa esse discurso de guerra cultural muito forte, né? Eu sei que, né, a gente começou a ter uma visibilidade maior desses caras, né, um pouco mais crítica, por conta da aproximação que eles... aliás, por conta agora, né, que o pessoal viu que eles não gostam muito de protestante, né? Inclusive, lembrando, o Olavo de Carvalho não era protestante, era católico. E era fortemente católico, aliás, né? Mas é interessante que o pessoal só está criticando isso agora. Gente, tem uma retórica de guerra cultural aí muito antes, né, de eles meterem o malho aí nos evangélicos, né? E que é da toda a tônica de poder que tem hoje nos Estados Unidos. Enfim, né, são algumas coisas aí para a gente debater em algum momento, tá? É isso. Muito bom, João. Olha, quero mais uma vez agradecer você por esse tempo tão precioso que você compartilhou conosco, por essa noite, por esse aprendizado, e as portas do Nefi estão abertas, e com certeza queremos você novamente aqui conosco para falar de vários outros assuntos, e tenho certeza que nós seremos tão edificados quanto nós fomos nessa noite. Então, meu irmão, Deus abençoe muito você, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Amém. Obrigado aí, Lincoln, obrigado, Bianca, pelo convite, né, e também o Lincoln por chancelar esse convite. Obrigado de coração, gente, por esse momento. E só fechando o que eu acabei não falando, né, desse comentário da Bianca sobre movimentos civis, né, talvez também seja uma indicação de aonde que a gente tem que ir, né, influenciar a sociedade, claro, é importante, né, mas sempre uma perspectiva à base das escrituras, né, tendo essas escrituras como base e como nosso manual de regra e de prática, né, nossa regra de prática e de fé o tempo todo. Então, é isso. Obrigado novamente. O pessoal também que assistiu. Espero que tenham sido muito bem edificados. Muito obrigado, João. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora, seja ao vivo, seja assistindo no YouTube ou ouvindo no Spotify. E não se esqueçam de seguir o Nefi no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Tá bom, pessoal? Galera, é isso. Nos vemos no nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a vocês. Até mais, pessoal.